Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jesus é Top, o podcast onde a gente se aprofunda juntos na palavra de Deus. Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 11, sabe? Vamos explorar a famosa história da Torre de Babel e também aquela genealogia importante de Sem que nos leva até Abrão. A nossa base é um comentário bem detalhado sobre o texto bíblico na versão NVI. E a missão aqui é tentar entender junto as mensagens principais sobre a humanidade e o plano de Deus que estão nesse capítulo. Vamos lá. Então, tudo começa com a humanidade bem unida, né? Falando uma língua só. Isso está lá no versículo 1. Eles migram, se estabelecem em Sinar. Isso é o versículo 2. E aí veio o grande projeto deles. Aquela ideia, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Para quê? Para serem famosos e não serem espalhados por aí. Versículo 4. E eles usam uma tecnologia que, para a época, era avançada. Tijolos queimados, piche. Está no versículo 3. Ok, vamos tentar entender melhor isso. O fascinante aqui que o comentário aponta é a motivação deles, né? Que tá bem clara no texto. É orgulho, é busca por fama, autossuficiência. Eles estão, tipo assim, desafiando diretamente aquela ordem de Deus lá de Gênesis 9, para se espalharem pela terra. Entendi. E a tecnologia que eles usam, que você mencionou, mostra criatividade, claro, mas aqui, né, usada para construir algo só para eles, por eles mesmos, sem Deus na equação. E o texto diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Versículo 5. É uma linguagem que contrasta, né? A grandeza de Deus com o esforço humano ali. Exatamente. A fonte sugere isso mesmo. Deus reconhece a força da unidade deles, sim, mas percebe que sem a direção dele, isso levaria a mais rebelião, né? O comentário do versículo 6 vai nessa linha. Por isso a intervenção divina, de confundir a língua no versículo 7, é vista como um freio necessário para aquele orgulho todo coletivo. E o resultado? A construção para. Eles são espalhados. Está no versículo 8. E a cidade ganha o nome de Babel, que o texto explica que significa confundir. Versículo 9. Pois é, e aí tem uma ironia, né, que o comentário ressalta. Aquele plano original de Deus de espalhar a humanidade pela terra acaba se cumprindo, mesmo que tenha sido através de uma disciplina de uma confusão. O propósito maior prevalece. Mas a história não acaba aí, na confusão. O capítulo segue. Muda o foco. Vai para a genealogia de Sem, versículo 10. Começa 2 anos depois do dilúvio. Sim, essa genealogia é crucial, segundo a análise. Ela conecta Noé, lá do dilúvio, até Abrão. Mostra a continuidade da linhagem da promessa, sabe? É por ali que o plano de Deus vai seguir. E um detalhe interessante que o comentário nota é a diminuição gradual da longevidade, né? Versículos 11, depois 12 a 25, as idades vão caindo. E o foco vai se afunilando. Chega em Terá e os filhos dele, Abrão, Naor e Arã. Isso está nos versículos 26 e 27. A gente também fica sabendo de Ló, filho de Arã, que morreu cedo lá em Ur dos Caldeus. Versículo 28. E aí, um detalhe que parece pequeno, mas que a fronte diz que é fundamental. Versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso é importantíssimo. O comentário frisa isso, prepara o cenário para um milagre futuro, né? Mostra como Deus age no que parece impossível pra gente. Verdade. E a família de Terá começa uma jornada, saindo de Ur para ir para Canaã. Mas eles param no meio do caminho. Ficam em Arã, e lá Terá morre. Versículos 31 e 32. Então, juntando tudo isso, qual a mensagem central que a fonte tira desse capítulo? Porque tem esse contraste forte, né? Exatamente. De um lado, a Torre de Babel, que o comentário interpreta como símbolo do orgulho humano, daquela tentativa de chegar ao céu pelas próprias forças, sabe? E o resultado é confusão, divisão. E do outro lado, em paralelo, a genealogia, que demonstra a fidelidade de Deus. Ele preserva uma linhagem, continua o plano de redenção dele, apesar da rebeldia humana. Babel fica como um alerta, né? Contra a autossuficiência. Faz sentido. E aquela jornada interrompida da família de Terás, que o comentário do versículo 31 menciona, junto com a esterilidade de Sarai. Isso cria uma expectativa, uma tensão. Prepara o palco para o capítulo seguinte, o chamado de Deus a Abrão. Para ele sair, confiar, começar algo totalmente novo, extraordinário,
E isso, claro, levanta uma questão para nós hoje, né? Onde a gente está depositando nossa confiança? Nos nossos próprios projetos, nas nossas torres? Uma reflexão importante. Como essas histórias antigas ainda falam com a gente, né? Sobre os nossos próprios projetos, nossas ambições e em que linhagem, em que propósito maior a gente se insere. E aí, o que você achou desse estudo? Fala com a gente nos comentários, queremos muito saber como essa palavra tocou o seu coração.